Estimados alunos do nono ano, neste vídeo apresentaremos a resolução do exercício número 13, da página 213 do nosso livro didático. E traz o seguinte enunciado: construa o gráfico das funções definidas pelas leis abaixo. Temos então da letra A até a F funções expressas por suas leis de formação. Apresentaremos não apenas a construção desses gráficos, mas também características dessas funções que nos permitam construir e reconhecer funções similares por intermédio de seus respectivos gráficos. Passemos então a nossa primeira função aqui, letra A, y igual a 2. É uma função constante. Por quê? Para qualquer x real, o valor de y será sempre o mesmo, né? Por isso é o nome de função constante. Ela é um caso particular da função afim. Função afim que é do tipo ax mais b, em que a é igual a 0 e b é igual a 2 neste exemplo. Vejamos então o gráfico. O gráfico desta função é bastante simples e será sempre uma reta paralela ao eixo x, podendo ser inclusive coincidente ou sobreposta, caso, por exemplo, se tivéssemos aqui uma função do tipo y igual a 0. Seria exatamente o traçado da reta coincidente com o eixo das abscissas. Para construir o gráfico da função constante, como sabemos que uma reta ela é determinada por dois pontos, podemos então tomar aqui dois pontos de abscissas distintas, porque a ordenada vai ser sempre a mesma. Por exemplo, se tomássemos o ponto A igual a menos 3 e 2, e o B mais 3 e 2. Unindo esses dois pontos, nós teríamos essa reta que vemos aqui representando a função da letra A. Letra B, y é igual a 3x. Esta é uma função do tipo y igual a x, que recebe o nome de função linear, que é outro caso particular da função afim, em que b é igual a 0. Né? E no nosso exemplo, o a é igual a 3. E o gráfico da função linear é uma reta que passará sempre pela origem do sistema cartesiano ortogonal. Se não, vejamos o traçado deste gráfico. Vamos aqui, construímos uma tabela e para a função linear, podemos sempre tomar como ponto auxiliar o cruzamento dos dois eixos, ou seja, a origem do sistema cartesiano. Tomamos aqui o ponto O de coordenadas 0, 0. E um outro ponto qualquer, no caso aqui, tomamos
o ponto P com coordenadas x igual a 2, o y vai ser 3 vezes 2, porque a sua equação é y igual a 3x. Temos, então, o ponto P igual a 2 e 6. Unindo esses dois pontos e estendendo, temos a reta, que é a solução do gráfico dessa equação linear y igual a 3x. Bastante simples também a construção do gráfico da função linear. Passemos, então, à função da letra C. Letra C, y é igual a menos 2/3 de x. Também é uma função linear, né? Onde b é igual a 0. E o coeficiente a é igual a menos 2/3. Sempre que o coeficiente for uma fração, no caso da função linear, é interessante escolhermos para a variável x um valor que seja múltiplo do denominador, o que irá facilitar a localização do ponto correspondente no plano cartesiano. Por exemplo, vamos mostrar aqui o gráfico. Por exemplo, se escolhêssemos o ponto x igual a menos 3, y seria igual a 2. Então, para o ponto P, escolhemos menos 6, que é um múltiplo do denominador, que é 3. Nosso y passa a ser 4, né, fazendo a igualdade ali de y igual a menos 2/3 de x. O ponto O é sempre da origem, né? No caso da função linear, é sempre conveniente tomarmos este ponto da origem. E, traçando a reta OP, já temos aqui o gráfico da função da letra C. Também bastante simples. É apenas essa observação aí com relação ao coeficiente fracionário. Apenas para facilitar a identificação do ponto e traçado do gráfico. Passemos à letra D. Letra D, y é igual a x mais 3. Aqui nós temos uma função afim, em que tanto A como B são não nulos. Ax mais B, neste caso, neste exemplo, o A vale 1 e o B vale 3. Neste caso da função afim, vamos já ver o gráfico para comentarmos suas características. Então, no gráfico da função afim, será sempre uma reta não perpendicular ao eixo x. Aqui, para a construção deste gráfico da função afim, é bastante simples. Fazemos o seguinte processo. Atribuímos para um ponto o valor de x igual a 0. No caso aqui, o ponto A, atribuímos 0 a x, logo o y vai ser 0 mais 3, 3. Então, ponto A é igual a 0 e 3. Também atribuímos para o outro ponto 0, agora a y, 0y, vamos resolvendo a equaçãozinha, vamos resolver aqui e encontrar o valor de x igual a menos 3.
portanto, B é menos 3 e 0. Localizados esses dois pontos, traçamos a reta B e está resolvida a construção do gráfico da função da letra D. Letra E, y é igual a 1 menos 2x. Né? Outro exemplo de função afim, né? Em que A é igual a menos 2. Atenção, o A não é o primeiro coeficiente após o sinal da igualdade, e sim o coeficiente de x. Então, neste exemplo, o A é igual a menos 2 e o B é igual a 1. Da mesma forma, vamos atribuir 0 a x, encontrando o valor de 1 para y, ponto A igual a 0 e 1. Atribuindo 0 a y, vamos encontrar o valor de x igual a meio e o ponto B é igual a meio e 0. Botando esses dois pontos, ponto A e ponto B, traçamos a reta AB, que é o gráfico desta função y é igual a 1 menos 2x. Portanto, bastante simples a construção do gráfico da função afim. Letra F, y é igual a 1/3 de x menos 2. Função afim com A e B diferentes de 0. Né? No caso aqui, o A é igual a 1/3 e B igual a menos 2. No caso da função afim completa, não precisamos nos preocupar com o coeficiente fracionário, porque vamos sempre atribuir 0 a x e 0 a y, né? Para o ponto A, atribuindo 0 a x, obtemos y igual a menos 2. Portanto, o ponto A é 0 e menos 2. Fazendo y igual a 0, obtemos x igual a 6. Vamos ver então o gráfico. Localizados os pontos no plano cartesiano, unimos e prolongamos traçando a reta AB, que é o gráfico da função f. Bom, espero que todos tenham entendido. Viram que é bastante simples a construção e o reconhecimento de funções similares a essas, né? Caso tenha ficado algum ponto não muito claro no vídeo, retornem até o local da dúvida, né? Persistindo, consultem o material de nosso ambiente virtual da aprendizagem, onde temos as aulas lives do professor Paulo, da capitão Leilane, e também os gabaritos comentados da professora Gessilene, e ainda o nosso livro didático. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.